Shalom e bem-vindos à Via Rápida Israel, uma frase do hebreu que significa amarás a Israel. Esperamos que vocês fiquem conosco porque nosso professor Dr. Baruch vai compartilhar um estudo expositivo da Bíblia. Dr. Baruch é professor titular no Instituto Zera Avraham, com sede em Israel. Ainda que todas as aulas no Instituto são dadas em hebraico, o Dr. Baruch fica feliz em compartilhar este estudo semanal com dublagem em português. Para mais informações sobre nosso trabalho em Israel, visite nosso site amarasaisrael.org. Fiquem agora com o Dr. Baruch e a aula de hoje. Quando falamos sobre a Nova Jerusalém, o estado final do reino de Deus, você deve se entusiasmar. Como será esse reino? Ou seja, o que podemos aprender da palavra de Deus a respeito da Nova Jerusalém? É exatamente isso que a segunda metade de Apocalipse 21 aborda. Então, dito isso, pegue sua Bíblia e leia comigo em Apocalipse 21, começando com o versículo 9. Sem dúvida, quando lemos toda a segunda metade do capítulo 21, a ênfase é na Nova Jerusalém, como ela se apresenta, do que ela é composta. É muito importante a forma como essa revelação sobre a Nova Jerusalém nos é feita. Por que digo isso? Vamos então ao versículo 9. Um dos 7 anjos que tinha as 7 taças cheias. De quê? Você se lembra? Elas estavam cheias do juízo. Mais especificamente, estavam cheias da ira de Deus. Então, um desses anjos que carregavam as 7 taças veio neste momento. E observe, ele está falando daqueles 7 anjos que carregavam as últimas 7 pragas. Por que um deles está sendo convocado neste momento? Para nos ensinar uma verdade muito importante. Muitas vezes, quando falo com alguém e conversamos sobre a verdade profética, e o que é a verdade profética? É um chamado ao arrependimento. Um chamado à santidade. Uma das maneiras pelas quais Deus faz isso é por meio do juízo, por meio da sua ira. Muitas pessoas dizem, eu não gosto de pensar no juízo de Deus. Eu acredito que esse seja um conceito do Antigo Testamento, mas o Deus do Novo Testamento não é movido pela ira. Ele não julga. Ele não é assim. Bem, deixe-me compartilhar uma coisa com você. Essa perspectiva é biblicamente incorreta, pois ignora uma riqueza que o próprio Yeshua ensinou. É por isso que, ao contemplarmos a Nova Jerusalém e buscarmos entender como ela é constituída e qual é a sua aparência, torna-se muito significativo que um daqueles anjos se aproxime. Por quê? Aqui está a verdade, para nos ensinar a relação entre a ira de Deus e o estabelecimento do reino de Deus. Se você acompanha este ensinamento semanalmente, deve se lembrar que, há alguns meses, estávamos no livro de Zacarias. E falamos sobre como Zacarias revela um princípio bíblico. O juízo traz o reino. Ou seja, sem o juízo de Deus, sem que sua ira se manifeste como realidade, o reino não se concretizará. É por essa razão que, ao começarmos a anunciar e contemplar a descrição da Nova Jerusalém, o estado final do reino de Deus, vemos que um daqueles 7 anjos que carregavam os juízos das taças da ira de Deus aproximou-se neste momento. E ele me disse, ainda estamos no versículo 9, vem, e eu mostrarei a você a noiva, que é a esposa do Cordeiro. Aqui, novamente, vemos algo muito importante. Estamos falando da Nova Jerusalém. E há uma conexão, uma ênfase entre o povo do reino e o próprio reino. Como ele é formado. Como será estabelecido? Há uma conexão com o próprio povo de Deus. Versículo 10. E ele me levou no espírito a um grande monte, a um alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a cidade santa, Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, exatamente como vimos na semana passada. Observe o que encontramos no versículo 11. E havia nela, ou seja, naquela cidade, a glória de Deus. Isso é importante, porque se quisermos saber uma das principais características do reino de Deus, é a glória de Deus sendo manifestada. Preste atenção nesse princípio.
Nós acabamos de aprender que há uma relação intrínseca entre o povo de Deus e o reino de Deus. O que somos chamados a aprender com isso? Que devemos ser pessoas que vivem, hoje, de maneira a manifestar a glória de Deus. Portanto, se essa mudança não é uma realidade para você, isto é, se você não está manifestando a glória de Deus, então você não está vivendo segundo a sua vontade. Você não está se submetendo à sua verdade, não está permitindo que o Espírito Santo se manifeste através de você. Em outras palavras, você está entristecendo e impedindo o Espírito Santo. Portanto, quando olhamos para esta passagem bíblica, vemos que uma das principais características do reino de Deus é a glória de Deus. Também encontramos, veja novamente o versículo 11, que diz: "E a luz brilhava." Como? Como uma joia, uma pedra preciosa, muito preciosa, como a pedra de jaspe. Nos próximos minutos, falaremos sobre vários tipos diferentes de pedras. E você verá que, em sua tradução, são dados nomes a cada uma delas. Mas aqui está a verdade. Há algumas dessas pedras cujo termo bíblico não nos permite identificar exatamente de que pedra se trata. Então, o que farei é o seguinte: se houver um termo que conhecemos, que sabemos a que pedra se refere, nós o anunciaremos. Se houver uma pedra cujo significado real, o tipo de pedra, desconhecemos, nós a deixaremos na linguagem bíblica. Todas essas pedras não são novas. As pedras de que falaremos têm uma relação importante. Elas apareceram anteriormente nas Escrituras. Elas aparecem mais precisamente na lei, na Torá de Deus. Veremos como elas eram vistas no Antigo Testamento e o que podemos extrair disso para entender a revelação do Novo Testamento. Observe novamente o versículo 11. No meio do versículo: "Havia uma luz, uma grande luz que brilhava como a luz de uma pedra muito preciosa, como a pedra de jaspe, que é clara como cristal." Versículo 12. "E, referindo-se à cidade, a cidade santa de Jerusalém, a nova Jerusalém, tinha um grande muro." Quando falamos de um muro na Bíblia, o que deve vir à nossa mente é segurança. Uma das coisas que descobriremos sobre a nova Jerusalém, a cidade santa, é que não há motivo para temer. A segurança será perfeita. E o que vemos, ao continuar lendo no versículo 12, é que tinha um muro grande e alto. Observe que havia 12 portões neste muro. O número 12 é um número importante. Já vimos o número 12. Às vezes, 12 vezes 1000 e outras vezes 12.000 vezes 12. O número 12 é importante. Por quê? Qual é um princípio que já aprendemos? Existe uma conexão, uma relação entre o povo de Deus e o reino de Deus aqui, a Nova Jerusalém. Sempre que o número 12 aparece na Bíblia, a primeira coisa que deve vir à nossa mente é o povo de Deus, mais precisamente as 12 tribos de Israel, e depois disso, os 12 discípulos, os 12 apóstolos do Messias. Nós veremos que esses dois grupos de pessoas estão conectados. Lembre-se de que falamos sobre os 24 anciãos. Então, tudo isso se encaixa. 24. Obviamente, 2 vezes 12. Então, mais uma vez, versículo 12. "E tinha", ou seja, a cidade tinha um grande e alto muro com 12 portões. E sobre os 12 portões, está escrito, havia 12 mensageiros ou anjos. E seus nomes estavam escritos sobre elas. E continua. Seus nomes eram os das 12 tribos dos filhos de Israel. Vamos fazer uma pequena pausa. Existe hoje, muito presente, no cristianismo, uma teologia que, na minha opinião, vem do próprio inferno. Por que digo isso? Porque uma das coisas que o anticristo vai querer fazer é destruir Israel. Por quê? Porque ele sabe que a condição espiritual de Israel está relacionada aos propósitos e planos de Deus. Deixe-me colocar de outra forma. Se Israel não se acertar com Deus, e sabemos que vai,
Mas se não se acertar, ou podemos dizer, enquanto Israel não se acerta com Deus, o reino não será estabelecido. Satanás sabe disso. É por isso que vemos tentativas, em quase todas as gerações, de destruir o povo judeu. Aliás, vemos o aumento do antissemitismo hoje em dia. Ele está aumentando em grandes proporções em todo o mundo. Quero dizer, existem certos lugares no mundo onde, se um judeu viaja para determinado país e após entrar num avião, seu avião é interceptado, dizem a ele. E isso é fato. Aconteceu não faz muito tempo. Um avião foi interceptado e precisou fazer um pouso de emergência em um país islâmico. Islâmico. Eu sempre pensei que fosse apenas uma religião. E ainda assim, a Bíblia nos ensina que a verdadeira religião mantém a pessoa imaculada do mundo. A verdadeira religião visita os necessitados. A verdadeira religião expressa o amor. O que eles dizem? Bem, as pessoas judias que estavam naquele avião, elas ouviram do piloto: vocês não podem sair. Se descerem deste avião como todos os outros para comerem algo, para esticarem as pernas, vocês serão levados e mortos. Isso é o Islã. E o Islã não é realmente uma religião. É um movimento político que se disfarça de religião. Então, o que eu quero que você perceba aqui é que, quando tratamos do reino de Deus, o que se observa? O número 12. Qual é a primeira coisa que deve vir à nossa mente? O que está declarado ao final do versículo 12. Ele se refere à segurança. Lembre-se das muralhas e dos portões. Todos eles estão como? Conectados às 12 tribos de Israel. Vamos para o versículo 13. E sobre esses portões, diz que 3 estavam ao oriente, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao ocidente. Versículo 14. O muro da cidade tinha 12. Novamente, 12 fundamentos. Deus está enfatizando aqui que, quando se fala sobre o reino de Deus, a importante conexão entre o reino, ou poderíamos dizer assim, o cumprimento do seu plano, dos seus propósitos, o fruto de tudo isso é a bênção. Para que Israel foi criado? Para trazer as bênçãos de Deus a este mundo. Depois, no outro momento, vá até o livro de Gênesis 12, quando Deus começa a falar sobre os filhos de Israel e os associa à bênção. Aqueles que te abençoarem serão abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem serão amaldiçoados. Agora, estamos falando de Israel estar em paz com Deus e, portanto, com o reino de Deus. Aqui vemos outra verdade importante. Observe novamente o versículo 14. O muro da cidade diz que tinha 12 fundamentos. E sobre os 12 fundamentos havia 12 nomes, que eram os nomes dos apóstolos do Cordeiro. Novamente vemos algo. O fundamento de Israel são os ensinamentos dos apóstolos. E até que aceite a verdade bíblica, até que Israel aceite os ensinamentos dos apóstolos, não haverá segurança para Israel. Veremos uma tentativa após a outra, para destruir o povo judeu. Estamos vivendo em um momento muito singular, onde o Salmo 83 se torna realidade. Por que digo isso? Porque um dos ensinamentos do Salmo 83 fala sobre uma guerra e afirma: os inimigos de Israel estarão nas fronteiras de Israel. E é exatamente isso que vemos hoje em Israel. Eu moro em Israel. E um dos meus filhos serve no exército israelense neste momento. E posso afirmar que, por mais grandioso que seja o exército, não há segurança. Em última análise, apenas com carne e osso. A segurança não vem, em última análise, de tanques, aviões e armas. No fim das contas, a segurança que prevalece para sempre vem da fé. Em quem? Em quem os apóstolos ensinaram. E quem era? O Messias e Yeshua. E é por isso que, preste atenção à importância desta frase. Ela fala dos 12 apóstolos. De quem? Do Cordeiro. E qual é o sinônimo de Cordeiro? Redenção. Os apóstolos ensinaram sobre a redenção.
E o que aprendemos sobre a redenção? Qual é a sua definição? Seremos o seu povo, e ele será o nosso Deus. Veja agora o versículo 15. E na mão daquele que falava havia poderíamos dizer, uma vara feita de ouro. O que se faz com isso? Está escrito aqui, para medir a cidade, seus portões e seus muros. Versículo 16. E saindo da cidade, ou seja, como a cidade era desenhada, talvez uma tradução melhor seja, ela era desenhada como um quadrado. O que significa o quê? Significa que pode ser um cubo, porque diz que o seu comprimento era igual à sua largura. Ele mediu a cidade com esse instrumento de medição, a vara, e deu 12.000. Aqui novamente o número 12. 12.000 estádios. Ou poderíamos dizer, essa medida antiga é um pouco menor que uma milha, em torno de 2.400 quilômetros. Então temos, mais uma vez, um número 12 como em 12.000. Portanto, não apenas uma, nem duas, nem três vezes. Número 12 aparece repetidamente para enfatizar a importância de Israel. Diz o versículo que seu comprimento, sua largura e sua altura eram iguais. Então tudo, sua largura, sua altura, sua extensão, tudo era 12.000. É por isso que eu digo que era um quadrado. Mas quando você olha para ele, por causa de sua altura, torna-se um cubo. E o que entendemos disso? Continue lendo, porque encontramos ao final, veja o versículo 17. Ele mediu a muralha e deu 144. O que diz? Côvados. Não confunda com cubo. Côvados era uma medida, cerca de 150 metros. Então tinha 144. Veja novamente o versículo 18. 144 côvados, segundo a medida de homem. Há duas maneiras de entender essa última parte do versículo 17. Diz que essa era a medida de homem, e podemos ver que o texto está tentando nos dizer que era literalmente um anjo, porque, biblicamente falando, vemos que, às vezes, quando um homem é mencionado, ele é realmente um anjo, e às vezes, quando se refere a um anjo, ele aparece como um homem. Essa é uma interpretação. A outra, de cunho místico. E qual é? Ela nos diz que, no reino de Deus, a perspectiva dos seres humanos será a mesma dos anjos. Nós veremos as coisas de uma perspectiva celestial. Essa é a outra interpretação. Observe o versículo 18. O muro era feito, agora falando dos muros, ele era feito da pedra de jaspe. Prosseguindo, diz que a cidade era de ouro puro, semelhante ao vidro puro. Versículo 19. Os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe. Agora, chegamos ao ponto em que temos essas pedras. Se você conhece bem a Torá, ou seja, se você sabe o que está dito, por exemplo, no segundo livro da Torá, o livro do Êxodo, essas pedras lhe serão familiares. Por que digo isso? Vamos continuar lendo o versículo 19 que diz: os fundamentos dos muros da cidade eram ornamentados com toda sorte de pedras preciosas. O primeiro fundamento era ornamentado com jaspe, o segundo com sapir, ou safira em português. O terceiro o termo usado é chevô. Não sabemos com certeza que tipo de pedra ela é. O quarto com parrehet, que hoje é conhecido como esmeralda. O quinto com yahalom, que é o diamante. A sexta era odem. E, novamente, provavelmente era uma pedra avermelhada, pois a palavra odem vem do hebraico e significa vermelho. Continuamos lendo. A sétima era tarshish, outro tipo de pedra. A oitava era shohan. A nona era pitda. A décima era nofer. A 11ª era leshen. E a 12ª era ar-lamá. Então, qual a importância de tudo isso? Aqui está a chave. Todas essas pedras, seja qual for o verdadeiro significado dessas palavras, independentemente do tipo de pedras a que nos referimos, nós não sabemos ao certo.
Mas sabemos que essas pedras estavam onde? Estavam no peitoral do sumo sacerdote. E essas pedras, preste atenção, havia 12 pedras. Por quê? Porque cada pedra estava ligada a uma das 12 tribos de Israel. Então, veja bem o que quero te mostrar. Alguns minutos atrás, falei sobre uma teologia imprópria. Qual é essa teologia imprópria? A teologia da substituição. E a razão pela qual eu disse que ela vem do inferno é porque ela promove os propósitos, a vontade e o objetivo de Satanás. Porque quando falamos sobre os propósitos, os planos e o objetivo de Deus, desde o princípio, é Israel. Agora, deixe-me contar outra verdade importante. Não ignore o significado de que o alicerce dos muros eram os ensinamentos dos apóstolos do Messias. O que isso nos ajuda a compreender? Aqui está a chave. Nós devemos apoiar Israel. Ou seja, os crentes, os que têm fé em Jesus Cristo, devem ser fortes apoiadores de Israel e do povo judeu. É por isso que diz que o alicerce daqueles muros eram os ensinamentos dos apóstolos. Agora, deixe-me dar outro exemplo. Ontem eu estava falando para outro grupo e estávamos estudando Lucas 7. Lá falamos sobre o centurião. Pelo que este centurião era conhecido, ele tinha uma grande fé. Que tipo de fé? Diz que Yeshua ficou muito surpreso, muito admirado. Em outras palavras, poderíamos dizer que ele ficou impressionado com a fé do centurião. E pelo que ele era conhecido? Bem, depois veja Lucas capítulo 7, versículo 5, o que diz sobre o centurião. Ali diz que ele amava o povo judeu e construiu. Veja só, se você ama, você vai responder. Ele construiu uma sinagoga para o povo. Onde? Em Cafarnaum. Deixe-me contar uma história engraçada, mas também triste. Eu costumava trabalhar com grupos que vinham a Israel e os levava para conhecer a cidade. Em todos os grupos, íamos a Cafarnaum, que é a sede do ministério de Yeshua. Lá, uma das principais atrações era a sinagoga. Essa sinagoga é hoje uma bela construção de calcário. Mas se você observar os alicerces da sinagoga original, verá que eram de pedra baldônica, de uma cor diferente, preta ou marrom escura. E aqui está o ponto principal. Eu sempre pergunto às pessoas, quem construiu a sinagoga? Às vezes alguém tenta ser esperto e diz, algum judeu. Eu respondo, não era judeu. Foi um gentio que construiu a sinagoga, o centurião, que tinha muita fé. Por isso, se você quer ter muita fé, uma fé que impressiona a Deus, uma fé que agrada ao Messias, então você será alguém que apoia Israel, que também se preocupa com a condição espiritual do povo judeu. Vamos prosseguir. Veja agora, por favor, o versículo 21, que diz, os 12 portões. Eles eram 12 pérolas. Cada um dos portões era uma pérola por si só. E as ruas da cidade eram de ouro puro, como vidro transparente. Versículo 22. Aqui vemos algo importante. Versículo 22. E não havia nenhum templo, ele diz. Não vi templo algum na cidade, ou seja, em Nova Jerusalém. Por quê? Por que não havia templo? Bem, um dos elementos-chave do templo é o altar. Ali não haverá pecado, então não haverá mais necessidade de sacrifícios. Yeshua pagou o preço integralmente por todos os pecados. Portanto, na Nova Jerusalém, um estado de perfeição eterna, não haverá templo. Observe o que ele diz. Olhe novamente para o versículo 22. Porque não vi templo algum nela. Por quê? Aqui está a razão. Pois o Senhor Deus dos exércitos é o templo, ele e o Cordeiro. Versículo 23. A cidade não precisa nem do sol, nem da lua. Por quê? O que aprendemos é a principal característica da Nova Jerusalém. A glória de Deus. Qual será a fonte de luz? A glória de Deus. É por isso que ele diz, eu não vi. Ele diz que não precisa nem de sol, nem da lua para brilharem sobre a cidade, pois a glória de Deus a ilumina. Ou seja, a fonte dessa luz era quem?
Ele diz ao final do versículo 23, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Versículo 24, e as nações que foram salvas andarão na luz, na sua luz, e os reis da terra lhe trarão a sua glória e o seu esplendor. Ou seja, tudo o que os tornava grandes. Eles perceberam que não tinha nada a ver com este mundo, mas que toda a verdadeira grandeza os conduzia ao reino de Deus. Isso significa que eles queriam usar suas vidas para a exaltação sobre o caráter, a semelhança, o caráter do reino de Deus. Observe o versículo 25. E os portões jamais se fecharão de dia. Já aprendemos que não há noite naquela cidade, então eles estarão sempre abertos. Por quê? Perfeita segurança, nenhuma ameaça, e eles trarão para dentro dela a glória das nações e o seu esplendor. Versículo 27. Mas os impuros não poderão entrar, nem os que praticam abominações, nem os que mentem, os que não estão escritos. Onde? No livro da vida do Cordeiro. Portanto, a única maneira, e esta é uma das verdades mais importantes em toda a Escritura, a única maneira que alguém pode entrar na Nova Jerusalém é se o seu nome estiver escrito no livro da vida do Cordeiro. Por que Cordeiro? Cordeiro é sinônimo de redenção. A menos que você tenha experimentado, reivindicado e aceitado o sangue do Cordeiro, você não estará nesse reino glorioso, nesse reino de perfeita segurança. No reino onde não há mais lágrimas, nem mais tristeza, nem mais morte, nem mais pecado. Minha esperança e minha oração é que você tenha convidado Yeshua para a sua vida. Bem, até a próxima semana, quando prosseguiremos para Apocalipse capítulo 22. Que Deus te abençoe ricamente. Esperamos que você tenha desfrutado da aula de hoje e que possa compartilhá-la com outros. Te convidamos a participar e nos acompanhar a cada semana, a esta hora e por este canal, em mais um episódio de Amarás a Israel. Para mais informações em português, visite amarasaisrael.org, onde encontrará muitos outros estudos realizados pelo Dr. Baruch. Até a próxima semana. Que Deus, nosso Messias e Yeshua, nosso Senhor Jesus Cristo, te abençoe durante a sua caminhada com Ele. Shalom, desde Israel.